Quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 2, nós podemos aprender muitas coisas relacionadas a Satanás, o inimigo de Deus, o diabo. Precisamos estar atentos e vermos como ele age e o lugar em que trabalha. Vamos ler o versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Veja que foi colocado algo no coração. Vamos meditar sobre isto. Primeiramente, o que era o coração de Judas? Vamos recordar, isso já falamos em muitas situações, que o coração é o lugar da vontade, é o lugar dos pensamentos, das emoções, mais a consciência que está no espírito. Portanto, o coração humano é formado, segundo as Escrituras, por 4 faculdades. O diabo colocou no coração de Judas. O que ele colocou? Ele colocou um pensamento. Portanto, nós precisamos aprender que na vida espiritual, nós devemos recusar, podemos recusar ou aceitar pensamentos. Isto é uma lição muito grande para nós. Por quê? Lá no livro ou na carta aos Efésios, está escrito assim, no capítulo 4, no versículo 25, 26 e 27. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Portanto, fica claro que Judas deu lugar ao diabo. E aqui fica explicado o que é dar lugar ao diabo. É quando nós aceitamos um pensamento contrário ao pensamento de Deus. O nosso coração é como uma estrada, é como uma casa. Portanto, como caminho, muitos podem andar por ele. E estes muitos são os muitos pensamentos. E como casa, algo pode entrar nele. Devemos ter muito cuidado com o pensamento que entra no nosso coração. Porque depois que ele se aloja em nós, é preciso de uma cirurgia. É preciso de uma circuncisão. É preciso de ser extirpado, cortado, para que fiquemos livres destes pensamentos. Vamos dar exemplo que pensamentos de incredulidade nascem conosco, o que é chamado de pecado original, ou pecado que vem na carne e na natureza da carne. Recordamos que a carne nada mais é do que a nossa parte caída, o corpo mais a mente. Assim, vamos entender que Satanás ou diabo é um negociante de ideias, de pensamentos contrários ao pensamento de Deus. Então, foi colocado no coração de Judas. Isso também revela que o coração de Judas estava aberto. Aberto a qualquer tipo de pensamento. Então, uma sugestão foi dada a ele. E ele iria trair Jesus por dinheiro. E foi isto que ele fez. Portanto, a sua vontade também assentiu com este pensamento. O pensamento de trair Jesus. Ele estava com Jesus o tempo inteiro sem crer nele. E tudo que ele via
consentia ou assistia era um fingimento, era um teatro. Jesus o conhecia e sabia muito bem o que ele pensava. E já estava profetizado e dito o que ele faria. O que o coração de Judas representa na realidade é este coração carnal que todo ser humano tem. E toda a tentação que há no homem para trair Jesus. Alguns traem Jesus por causa de riquezas. Outros traem Jesus por causa da liberdade de fazer o que se quer e o que se pensa. Outros traem Jesus por causa de coisas subjetivas, como fama, como aquilo que se pode fazer por si mesmo. Portanto, nós devemos estar atentos por causa de um coração que está aberto a sugestões malignas. Fechar a nossa casa. Preparar o caminho do Senhor. Vamos recordar que o princípio do Evangelho pregado por João Batista é: preparai o caminho do Senhor. Arrependei-vos. Quando nós nos arrependemos, nós fechamos o nosso coração aos pensamentos antigos. O pensamento novo entra. A fé e a amizade com Deus. Assim, nós estamos fechados com Deus. Isto é chamado de fidelidade, que é o contrário da traição. É como se fosse um casamento. E, na verdade, as Escrituras tratam as coisas espirituais como casamento. Termina com o casamento. A Nova Jerusalém não é uma cidade feita por Deus, com mãos, como se fosse feita com mãos humanas. Ela é a própria igreja, são as próprias pessoas que são as casas transformadas com ouro, natureza divina, com pedra preciosa, obra do Espírito Santo. Portanto, devemos estar atentos e sermos vigilantes, pois pensamentos estranhos podem vir em nós e através de nós. Então nós podemos perguntar agora: de onde veio o pensamento de dividir as igrejas, se em Atos nós temos uma única igreja em cada cidade? De onde vieram os pensamentos para produzir ministérios estranhos? Homens que não são convertidos, e a carne entrou de tal maneira que a igreja se casasse com o mundo, simbolizada pela igreja de Pérgamo. A carta à igreja de Pérgamo. Pérgamo é uma palavra com um significado de casamento com o mundo. Per, super casamento. Gamo vem de gamia, que forma a palavra poligamia ou monogamia. Monogamia, casamento com uma única pessoa. Poligamia, com muitas pessoas. Pérgamo, casamento, um super casamento com o mundo. E diz nesta carta, e Jesus revela, que é aí que Satanás habita, é onde está o seu trono. Portanto, se nós lemos a carta à igreja de Pérgamo, nós vamos ver direitinho que é ali que o inimigo dá ideia para a própria igreja, e a própria igreja recebe ideias dele. E assim ela se casa com o mundo, e as coisas mundanas entram. O que são as coisas mundanas que entraram no coração da igreja? A aparência exterior. Chamar casa feita por mãos humanas de igreja, sendo que a igreja são pessoas. Tudo isto faz parte do engano no coração do homem e que trai Jesus, que quebra a fidelidade e faz surgir a grande prostituta. Leia que no final de Apocalipse nós temos a grande prostituta e a noiva, a esposa fiel de Jesus Cristo, a Nova Jerusalém. Por que a grande prostituta? Por causa de Judas, isto é, do coração de Judas, que há em muitos crentes que traem o Senhor Jesus Cristo por causa do homem, por causa do respeito com a carne, por causa da família, por causa de muitas coisas que não é Jesus Cristo. Tudo que não é Cristo, tudo que não é Espírito Santo e não é Deus,
deve ser rejeitado em nosso coração. O nosso coração deve ser fiel ao Espírito de Deus. Esse é o princípio e esta é a verdade, pela misericórdia do Espírito Santo. Louvamos o Senhor e compreendemos que devemos vigiar e, como está escrito, de todas as coisas, guarda o teu coração. Isto é, vigia o pensamento que lhe vem, o pensamento que lhe é dado, pois aquele pensamento que você recebe pode se tornar um desastre. O que aconteceu com Judas é que ele perde a vida, ele suicida-se, ele morre. Aquele pensamento introduz morte, morte espiritual. Então, voltemos-nos para Jesus Cristo e percebamos como funciona o mundo espiritual. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que nos foi dado o nosso tão grande Salvador. Amém.